Salmos 30, versos 5, que a irmã Claudiane cantou o segundo hino, que ela cantou aqui para nós, e eu dizendo, é confirmação de Deus, Deus é bom. Salmos capítulo 30, versos 5 diz assim: porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Amém? Glória a Deus, Senhor. Da mesma forma que o Senhor tratou nossos corações nessa tarde, ó Pai, eu creio que o Senhor pode fazer nessa noite. O Senhor pode tocar corações, mudar, transformar, trazer alegria sobre a vida dos teus filhos que estão aqui presentes, sobre aqueles que estão em casa, Senhor, e sobre aqueles que depois vão ouvir essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo de Deus, usa-me. Usa-me conforme a tua vontade. E traz alegria sobre o coração de muitos. Que essa palavra seja uma palavra que traga cura, Senhor, sobre o coração. Em nome de Jesus, eu te louvo e te dou graças. Amém. Glória a Deus. Amados, nós temos vivido dias, digamos, nós falamos na educação dias atípicos, que não são da forma que era antes. E se antes de tudo isso acontecer, nós já vimos que muitas pessoas passavam por problemas de depressão, sofriam angústias, E porque é algo natural do ser humano, o sofrimento. Não pense você que é algo sobrenatural, não, porque é natural. Enquanto nós vivemos sobre essa terra, nós vamos passar por dores, nós vamos passar por angústias e por aflições. Jesus disse isso. Mas ele diz para que a gente venha ter bom ânimo, amém? Porque ele venceu o mundo e nós podemos vencer nele. Mas o salmista Davi aqui, ele estava declarando algo tão firme, tão forte, que se a gente pararmos e analisarmos, isso aqui traz uma lição tremenda na nossa vida. É algo para os dias de hoje, porque a Bíblia ela tem isso, Ela traz para os dias atuais, tudo é que aconteceu ali, no passado. Porque o Senhor escreveu essa palavra não apenas para aquelas pessoas que viveram, mas até que o Senhor Jesus volte. Esse é Deus falando conosco. Deus está falando aqui. E ali Davi, ele estava passando por uma situação de perseguição dos seus inimigos. Estava prestes a ser pego e a ser morto. Mas aí Deus dá um livramento sobre ele. E quando o Senhor livra, ele começa a exaltar o nome do Senhor, ele começa a glorificar o nome de Deus. E aí ele declara esse salmo, e ele inicia o salmo todinho, capítulo 30, realmente exaltando o nome do Senhor. E no verso 5 ele diz isso, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Davi não estava passando apenas por uma noite de sofrimento. Saul não perseguiu Davi apenas uma noite e parou. Não, queridos. Havia uma luta, havia uma situação para Davi ali suportar. Quando a Bíblia fala noite, geralmente ela se refere a trevas. E esse período de trevas que nós vivemos, de lutas, de aflições, ela é normal na vida do ser humano. Agora, a gente tem que entender que tem pessoas que parecem que elas vivem morando nesse período. Mas Davi ele diz algo bem importante: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ele está dizendo que existe um período para essas aflições. Existe um período, mas Deus vai vir com refrigério. Vai vir alegria. Vai passar. Vai passar. Sabe por que as pessoas se desesperam? Porque elas pensam que não vai passar. Mas a gente tem que entender que vai passar. É natural quando a gente perde uma pessoa. Quando uma pessoa nos maldiz, quando uma pessoa nos persegue, quando uma pessoa nos trai. É natural a gente sofrer, querido. Quem é que não vai sofrer?
Você vai chorar, você vai ficar triste, você vai se decepcionar, você vai até se revoltar por algum tempo. Agora, não é natural a pessoa permanecer. Você tem que entender que aquele é o seu momento de choro, que aquele é o seu momento de luta, mas que você tem um Deus que pode todas as coisas e que vai chegar a alegria, que isso vai passar. E quem se apega nisso, queridos, eles têm mais possibilidade de passar por uma situação sem causar uma depressão. Porque se nós não vigiarmos, se nós não cuidarmos de nós, do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma e do nosso espírito, a gente entra facilmente em uma depressão. Nós temos visto isso e é a coisa mais natural do mundo, não brinque não. Às vezes as pessoas dizem, fulano, aí dizem, eu não, eu sou de Deus, eu sou a menina dos olhos de Deus. Ninguém mexe comigo. Mentira. Nós sabemos que enquanto nós vivemos essa terra, as pessoas, Satanás vai usar pessoas para nos atingir. Agora o que Jesus diz o que Deus diz, nós somos a menina dos olhos dele. Nós somos sim. Nós somos, mas não quer dizer que não vai ser tocados, mas só que Deus está nos protegendo. Ele está nos olhando, Ele está dando socorro na hora presente, na hora que você corre até Ele. Ele vem com refrigério. Mas Ele vai permitir que a gente passe por essas lutas. Porque senão Jesus teria mentido, quando Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas esse momento é da gente lembrar dEle, da gente firmar-se nele. Amém, queridos? Então, é tão provável isso, que nós temos uma história aqui, que eu sou apaixonada por essa história. Eu já preguei várias vezes a respeito dela, que é Noemi. Eu sou apaixonada por Noemi. No livro de Ruth, né? Ruth era nora de Noemi. E essa palavra, essa mulher, é uma mulher, meu Deus. Eu não consigo ver uma mulher mais crente do que Noemi. Porque Noemi, ela conseguiu conquistar as duas noras delas, que eram moabitas. As duas noras delas que eram moabitas. Quem conhece a história de Noemi sabe o que ela passou. Essa mulher era guerreira. Uma mulher de Deus. Uma mulher que estava lá com o seu povo. Em Judá, em Belém de Judá. Mas aí veio uma grande fome sobre aquela nação. E o seu esposo resolve sair com ela. E procurar novos trabalhos. Nova forma de viver, como muitas vezes a gente faz. Não é? E foi para Moabe. Uma cidade lá, uma nação próxima. E chegando lá em Moabe, Noemi, ela saiu por conta das dificuldades financeiras, da situação que estava acontecendo ali. Mas quando ela saiu de Judá, de Belém de Judá, ela era uma mulher plena. Ela declara isso no capítulo 1, versos 19 de Ruth. Que ela era uma mulher plena. Ela tinha um marido, ela tinha seus 2 filhos. Ela sabia que se no momento o marido dela morresse, os 2 filhos dela poderiam sustentá-la, porque naquele tempo não tinha pensão. Eram os filhos e ela não poderia trabalhar. Mas acontece algo, querido, na vida de Noemi, que ela não estava preparada. Por mais que nós sabemos que os dias maus vão acontecer na nossa vida, por mais que nós sabemos que situações acontecem na nossa vida, mas isso aí foi algo que deixou Noemi muito abalada. Porque a Bíblia fala que eles saíram, foram para Moabe, chegando lá eles casaram, né, os 2 filhos dela. E em seguida o esposo morre. Depois, em seguida não, algum tempo o esposo morre, algum tempo os filhos morrem. Então Noemi perdeu o esposo, que era a sua garantia de sobrevivência. E depois os seus 2 filhos, que era a sua segunda e terceira garantia de sobrevivência. Noemi agora se encontrava uma pessoa sozinha. Ela se encontrava uma pessoa e pior, ela não tinha mais esperança. Porque o que seria dela? O que seria dela?
quando ela se despede das suas noras e manda que suas noras vá para casa, volte para a casa dos pais para que trabalhem, para que lá na casa dos pais elas possam casar, porque mulher não trabalhava, né? Então teria que esperar um casamento. Então, se elas voltassem para a casa dos pais, como os pais tinham morrido, o marido dela tinha morrido, elas poderiam casar e poderiam refazer a vida delas, mas Noemi não. Ela já era de idade, não tinha como. Mas as noras se agarram a ela, e é isso que eu sou apaixonada. Porque minha querida, 2 noras, não era só uma. A gente fala muito de Ruth, mas a órfã foi chorando para casa. Mas Ruth ficou ali com Noemi. Sabe por que Ruth ficou com Noemi? Porque Deus sempre traz um refrigério para a nossa vida. Sempre Deus vai colocar uma pessoa do nosso lado para trazer refrigério e para nos ajudar. Embora que a gente perca muitas pessoas que nós amamos, embora que aconteça algo trágico na nossa vida, mas Deus vai levantar um anjo. Vai levantar uma pessoa de perto, vai levantar uma pessoa de longe, ou da família, ou sem ser da família, mas Ele vai levantar, amém? Porque Ele mostrando que é Ele fazendo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Ruth foi ela deixou ser usada como instrumento de Deus para estar perto de Noemi. Mas Noemi passou por essa situação, queridos, que talvez se eu e você fôssemos visitá-la, olhávamos para ela e diziam, não, mulher, chora não, isso vai passar. É fácil a gente dizer isso com a dor dos outros. Difícil a gente se colocar no papel do outro. E a gente saber que não existe dor menor e dor maior. Existem dores que elas são sanadas quando as pessoas conseguem olhar para si e entender de onde surgiram essas dores. Tem pessoas sofrendo de depressão por conta que elas receberam palavras malditas e guardaram a amargura no seu coração. E todas as vezes quando elas vão falar, eles acreditam naquelas palavras que foram ditas. Pessoas que sofrem de depressão porque perderam um ente querido e não conseguiram superar essa dor, não conseguiram passar pelos momentos de luto. Pessoas que sofrem de depressão porque uma separação, não conseguiu, uma traição conjugal, ou da família, ou amigos. Querida, a coisa mais fácil do mundo é a gente entrar numa situação dessa, depressivo, se nós não vigiarmos e não analisarmos como nós estamos. Como nós estamos. E Davi, aqui, ele começa com algo tremendo, que é agradecendo a Deus por as dificuldades que ele passou. Porque Deus deu livramento a ele. Ruth, Noemi, ela declara isso. Olha como Noemi estava, amargurada. Porque é normal. Aí você vai olhar para uma mulher feita Noemi, ou para uma pessoa e vai dizer, não, é porque ela não tem fé em Deus, porque se ela tivesse fé em Deus, ela não estava sofrendo desse jeito. Não, querida, ela estava sofrendo porque o sofrimento dele era grande. E ela diz assim, no capítulo 1, do versos 19. Então ambas se foram até que chegaram a Belém, e aconteceu que ao chegar ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntaram, essa não é Noemi? Olha o que Noemi diz. Não me chame de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. No 21 ela diz, quando eu saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Olha a dor de Noemi. Olha a dor de Noemi, ela estava plena, ela era plena antes, agora ela estava vazia. Ela estava sem esperança. Ela não sabia o que ia fazer da vida dela. Ela não sabia mais. Era natural que ela estivesse amargurada. E é natural, querida, a gente entender e respeitar a dor do outro no momento que ele está vivendo. O que eu quero te dizer para você é que esses são os processos da nossa vida. No decorrer da nossa caminhada com Cristo ou sem Cristo, nós vamos passar por isso. Nós vamos passar por dores, nós vamos passar por situações
que vai muitas vezes nos levar lá embaixo, que a gente pensa que não vai conseguir levantar mais. Mas o que nós temos que aprender, assim como Noemi fez, e assim como tantas pessoas na Bíblia nos ensina, é levantarmos depois da dor. É não deixar que essa dor seja uma dor eterna. É não deixar que essa dor ela dure muito mais do que aquilo que era para durar. Entendeu, queridos? Por um exemplo, se eu perco uma pessoa querida, nós até estimamos 6 meses de luto. Não é? As pessoas dizem, 6 meses, veste preto e tal. Por que isso? Vocês já pararam para analisar? Porque realmente, quando a gente perde uma pessoa de luto, a gente entra, a gente acha que não tem mais esperança, a gente não consegue mais ver. A mesma coisa é quando a gente é traído por uma pessoa, não é apenas perder a pessoa fisicamente, porque ela morreu, mas muitas vezes porque ela não está mais com a gente. Você passa por um momento de luto. É uma separação, você vive um momento de luto, você chora, você sofre, você se angustia. Mas o que não pode passar é que esse luto se estenda a vida toda, feito muitas pessoas fazem. Tem pessoas que carregam o luto para a vida toda. Elas se separam, não deu certo, ou não conhecia Deus, porque nós não concordamos com separação. A Bíblia não concorda, né? Mas aí Deus dá a oportunidade de casar de novo, caso ela não foi algo como uma traição, ou alguma coisa, mas ela fica jogando na cara do outro o que o outro fazia. Ou seja, nunca se separou-se. Ou o viúvo, ou alguma outra situação, leva para si. Noemi não. Noemi, ela passou a valorizar a Ruth, que estava do seu lado. Mesmo no momento de dor, querido, aprenda a valorizar aquele que Deus deixou do teu lado. Não vai ficar comparando aqueles que deixaram, mas aprenda a valorizar quem Deus te deixou do teu lado. Porque Ruth, ela saiu para trabalhar nas terras de Boaz. Ela saiu em algumas terras e deu na terra de Boaz, ficou lá. E quando ela chegou com comida em casa, Noemi valorizou isso. Sabe o que acontece com muitas pessoas? Muitas vezes, ela poderia dizer assim, tem pessoas que elas são tão amarguradas, veja que Noemi, ela estava amargurada, mas foi um momento que ela passou de amargura. Depois ela começou a olhar e ver as possibilidades e a voltar a ser grata novamente. Porque essa Noemi que a gente vê aqui no capítulo 1, versos 20, não é a Noemi do capítulo 2, versos 18. Embora fosse a mesma pessoa, mas ela ali já estava superando aquela dor. Ela não estava morrendo com aquela dor, feito muitas pessoas fazem. Mas ela estava superando aquela dor. Ela estava começando a entender. E no capítulo, verso 18, ela diz, no capítulo 2, deixa eu ver qual foi que marquei aqui, viu? Então, ela voltou, 2 do 19 ao 20. Que você estiver acompanhando, você lê. Então, Noemi perguntou, onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquela que acolheu você tão generosamente. Ela começou a olhar e a ver para Ruth e agradecer e dizer, bendito aquele que te acolheu. Querido, Ruth tinha levado, não era muita coisa para casa, mas era o suficiente para comer. Mas ela poderia, tem pessoas que elas são tão amarguradas, mas tão amarguradas que estão doentes, cheias de amargura no coração, estão adoecendo com doenças psicomatas, porque elas não conseguem ser gratas àqueles que estão perto delas, elas começam a remeter as lembranças do passado. Ela poderia olhar para Ruth e dizer, isso é o que eu vou comer? Quando eu tinha meu marido, meus filhos, eu comia isso e isso. Era. Aprenda que as coisas eram assim. Quando eu tinha fulano, era assim. Mas hoje não é mais. Hoje eu tenho que ser grato com aquilo que Deus deixou. Amém, amados?
Ah, mas quando eu estava trabalhando, eu comia isso, isso, isso. Agora nenhum emprego, eu não tenho. Era. Agora eu não estou como ovo. Vamos aprender a ser grato, a se levantar e a superar as situações que acontecem na nossa vida. Porque tem muita gente doente, porque não consegue superar isso. Não consegue superar a perca de uma namorada. Tem gente adoecendo, se matando e matando. Porque não consegue superar a perca. Não consegue superar a perca. Acha que é o amor da vida. Meninas com 16 anos, minha gente. Indo para as redes sociais chorando. Gravando lives. Sofrendo. Aí a pessoa diz, coitada, não sabe de nada. Isso não é nada. Comparado ao que ainda vai vir na vida deles. Aí, ela diz assim, é porque não estão valorizando a minha dor. Não é isso, querido. Nós até podemos aconselhar essa pessoa. Você está achando que essa é a maior dor da sua vida. Agora, porque você está vivendo agora. Mas Deus está te preparando para algo maiores. E pode ser dores maiores. E você vai aprender a superar. Você vai aprender a superar. Porque Deus não vem com algo totalmente de uma vez. Permite de uma vez. Ele vai preparando a gente para a gente aprender a superar. Amém? Então hoje a pessoa supera a perca de um namorado. Depois, se for um casamento ou uma viuvez ou alguma coisa, vai aprendendo a superar. E daí Deus vai ajudando a gente, amados. Noemi, ela estava nessa situação de luta contra ela mesma, os seus sentimentos, a sua situação. Mas ela decidiu ser grata a Deus. E é uma questão de decisão. Viu? Porque quando ela é grata, os olhos dela se abrem. Olha o que a resposta que Ruth disse para ela. Então Noemi perguntou, onde você foi colher hoje? E ela diz, né, bendito seja. E Ruth contou à sua sogra onde havia colhido e acrescentou, o nome deste homem que trabalhei hoje é Boaz. E aí Noemi e Noemi acrescentou, esse homem é nosso parente chegado e é um dos nossos resgatadores. Sabe o que acontece nesse momento, queridos? Nesse momento aqui, Noemi se enche de alegria, porque ela começa a entender uma possibilidade que ela tem de sair daquela situação. Ela começa a ver e dizer, ei filha, não acabou para a gente não. Nós não vamos morrer nessa situação não. Está difícil. Nós já choramos. Eu fiquei de coração amargurado, sim. Eu sofri, sim. Mas a alegria está chegando. Está vindo um resgatador. A possibilidade desse Boaz nos resgatar. E ela começa a orientar Ruth. No que era que Ruth ia fazer para que ele fosse o resgatador. E Ruth vai fazendo tudo que Noemi instrui ela. No que Noemi instrui a Ruth, ela faz. E ela chega até Boaz. E Boaz se levanta como o resgatador de Ruth e de Noemi. Querido, Boaz representa ali Jesus. Por quê? Boaz era o resgatador. Naquela época, se uma pessoa ficasse viúva, se a mulher ficasse viúva, ela tinha o direito de casar com o filho. Ou para dar perpetuação aos filhos e à herança daquele homem. Só que Noemi não tinha filho. Noemi não tinha mais nenhum dos filhos de herdeiro. Não tinha como Ruth dar um herdeiro para Noemi. Não tinha como a outra, a Orfa, também dar um herdeiro a Noemi. Por isso que quando elas estão lá se despedindo, ela diz para elas, eu sou velha, vocês por um acaso ainda que eu casasse, viesse ter um filho, vocês esperariam, né? É quando Orfa diz, realmente é impossível. Mas Ruth não faz isso. Ruth diz, olha, para onde tu fores eu irei, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Eu não te abandonarei. E naquele momento que Ruth ali fala para Noemi que as terras eram de um homem chamado Boaz,
ela diz: ei, esse é um parente chegado. Então, como não tinha um filho, como ela não tinha um irmão, mas ela tinha esse parente que poderia casar-se com Ruth e dali elas terem uma pessoa para as sustentá-las, para as guardá-las, para cuidá-las delas. E foi isso que aconteceu. Quando Noemi instrui Ruth em tudo que ela tinha que fazer, que aconteceu, a alegria chegou novamente na vida de Noemi. Olha aqui, capítulo 4, versos 13. Capítulo 4, versos 13 diz assim: assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação de vida e consolo na velhice. Pois a sua nora, que ama você, deu à luz, e para ela é melhor do que 7 filhos. Então, as mulheres ali reconhecem que Ruth era melhor para Noemi do que ter 7 filhos. E ela agora deu um filho para ela. E esse filho, Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. E as vizinhas deram o nome dizendo: nasceu um filho para Noemi. E o chamaram de Obed. Este veio a ser pai de Jessé e pai de Davi. E Davi, nós sabemos que dali veio a linhagem do nosso rei, Jesus Cristo, o nosso resgatador. Querido, Deus faz tudo perfeitamente. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Nós é que não sabemos. Nós é que não sabemos. Então é natural, quando as coisas acontecem na nossa vida, a gente sofrer sim. Chore. Olha, não se envergonhe não. Sabe por que tem muitos homens entrando em depressão? Porque eles não conseguem chorar. Chore. Está doendo, chore. Mas depois passe para a segunda fase, que é a segunda fase de superação. Lute. Se levante-se. Não aceite essa situação vir por completo. Pare. Analise. O que você pode fazer no meio de tantas dificuldades? O que é que eu posso fazer? Eu não posso ficar aqui dessa forma. Hoje nós temos um resgatador que é Jesus Cristo. Abra a porta do teu quarto, chora com Ele, busca a presença dEle, clama a Ele para que Ele venha te resgatar dessa situação. Mas não aceite que essa situação aflija o teu coração, aflija a tua alma, trazendo doenças sobre a tua mente, sobre o teu físico. Nós podemos. Davi, neto de Boaz, em um determinado momento de sua vida, mesmo sendo desprezado pelos seus próprios irmãos, pela sua família, pelo seu pai, Davi não ficou carregando isso, coitadinho de mim, pobre de mim, eu não consigo, eu não sei, eu não posso. É porque eu sou pequeno demais? É porque eu sou o último da casa do meu pai? É porque ninguém me valoriza? Não. Não. Estava acontecendo uma situação de guerra. E o pai de Davi, Jessé, chama ele e diz: olha, menino de recado. Vai lá, saber como é que está a guerra. Leva isso aqui, mantimento para os teus irmãos, e vai saber como está a guerra. Quando chegou lá, diante daquela guerra, havia um homem muito grande, um gigante chamado Golias, o maior do exército dos filisteus. E ele estava ali todos os dias. A Bíblia fala que todos os dias ele ia lá, ridicularizava o povo de Deus, chamava para a guerra. Ninguém tinha coragem de ir. Ninguém tinha coragem de ir. Sabe, Saul, aquele homem forte, o rei, poderoso, não teve coragem de ir.
Sabe aquela pessoa que muitas vezes você diz assim, não, eu não vou não, porque eu sou pequeno, mas se fosse fulano, não, querido. Existem batalhas, existem guerras que Deus preparou para você vencer. E se você não for, Ele vai levantar outro e vai vencer no teu lugar. E você vai deixar? Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos entender que nós não somos nada, mas Deus é tudo em nossas vidas. Nós precisamos nos levantar diante da situação, porque o problema, ele estava ali diante do povo de Israel. Havia sim um problema, o problema era gigantesco. Parecia que era o fim. Até parece que eu estou falando do coronavírus, né? Parecia o fim. Parecia que não tinha jeito para eles. Eles iam perder aquela guerra. Não tinha saída para Saul. Não tinha saída para o povo dos filisteus. Sabe por quê? Porque Saul estava confiando na força física dele. Saul estava confiando, se fosse um homem na estatura de Saul, ele ia na frente, ia guerrear, ia vencer aquela guerra, porque ele dizia, esse aí eu posso. Porque ele estava confiando na estatura dele, no que ele podia, nas suas armas, nas suas vestes, nas suas armaduras. Era isso. Por isso que muitas vezes a gente adoece. Porque o problema, ele surge, e ele surge gigantesco. E a gente começa a olhar e diz assim, eu posso, quando ele é pequeno. Eu vou agir, eu vou fazer, eu vou resolver. Aí, às vezes, o problema vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Fica gigantesco, a gente diz, eu não posso mais. Aí volta a chorar, ficar doente, triste, amargurado. Não consegue liberar o perdão, não consegue perdoar. Porque o problema se tornou-se maior do que era antes. Mas sabe o que é isso? Quando a gente olha para o problema e esquece que tem um Deus maior do que ele. Aí o problema se torna gigante mesmo. Porque Davi estava olhando para o gigante, Saul estava olhando para o gigante, todo aquele povo estava olhando para o gigante. Aquele povo estava com medo do gigante. Mas Davi olhou para o gigante e procurou saber, sabe o quê? Ele não procurou saber se o gigante ia matá-lo. Porque o homem era muito grande. Golias é muito grande, não. Ele disse, o que é que vai ser ganho mesmo? Né? O que é que eu posso ganhando essa vitória aí? O que é que pode vir para mim? Aí os outros dias lá, a filha do rei. O rei prometeu a mão da filha em casamento. Ou seja, a possibilidade dele ser rei. Davi sabia que ele ia ser rei, que já tinha sido ungido. Olha, os pais vão ser isentos de imposto. Queridos, no meio de uma situação gigantesca, a gente tem que parar e analisar o que é que eu posso ver com isso? O que é que eu posso aprender? O que é que eu posso tirar? O que é que Deus pode me ensinar? Não é simplesmente, olha, você chorou, se angustiou, agora levante-se e olhe para a situação, encara a situação. Porque Davi olhou para aquele homem e disse assim, aquela testa, eu não vou errar aquela pedra não. É muito grande para mim errar. É grande. Se eu pegar uma pedrinha, jogo, eu mato ele hoje. Já o povo olhava para Golias e ficava com medo do tamanho de Golias. Mas Davi foi lutar com as armas de Deus. Porque ele disse, você vem com vestes, com armas, com espadas, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. E Davi venceu Golias. Algo que, meu Deus! A pessoa diz, como? Como Davi venceu Golias? Humanamente não tem como explicar. É algo sobrenatural. É quando você vai cheio de Deus. É quando você está cheio de Deus e dizer, esse problema não vai acabar comigo. Esse problema não vai ser o meu fim. Esse problema que está acontecendo, eu vou passar por isso, mas vai passar. Eu estou chorando hoje, mas amanhã eu vou me alegrar, como Davi se alegrou, como Noemi se alegrou. Deus vai me dar vitória. Eu vou segurar a minha vitória. Em nome de Jesus. É difícil? É. A luta? Mas eu posso vencer em Cristo Jesus. Porque antes Noemi não conhecia Jesus. Ela não sabia que haveria um redentor maior do que Boaz. Havia a promessa do Messias.
Mas muitos e muitos anos passaram para cumprir-se. Mas hoje, querido, nós sabemos que existe um Redentor. No livro de João, abra aí. Acompanha comigo aí. Eu ia contar a história de Noemi todinha, mas por conta do tempo, né, eu resumi. Então, se você quiser ler em casa, o livro de Ruth, é 4 capítulos, pequeno, você lê ainda hoje. E você vai ver como é poderosa essa história. Como essa mulher não se deixou abater. Ela sofreu sim. Passou pelo luto dela sim. Ficou amargurada sim. Mas ela se levantou. E ela viu possibilidades na vida dela. Ela não ficou aquele pessoal amargurado, né? De ficar, é porque o meu marido, é porque meus filhos, é porque isso, é porque você não faz igual a fulano. É porque só fulano fazia um negócio que prestava. Aí vai entristecendo quem está perto. Já pensou? Você já parou para pensar? Deus permite que você tenha uma pessoa do teu lado, um filho, por exemplo. Deus me livre, eu tenho 2, se um morre. Aí você fica o tempo todo, né? Eles vivos já não é bom estar comparando. Aí imagina se um morre. É porque fulano fazia melhor do que você. É porque ciclano fazia isso. Mas, minha gente, ninguém aguenta. Aquela dor vai fazendo com que aumente mais ainda na pessoa e acaba afetando as pessoas que estão perto. Porque vai entristecendo aqueles que estão ali. Vai gerando algo que a pessoa diz, poxa, por mais que eu faça, ainda não está bom, porque o outro fazia melhor. Porque fulano fazia melhor. Então a gente tem que aprender a ser grato com quem está do nosso lado. Fulano podia até fazer melhor, mas quem está fazendo agora é o outro, acabou-se. Entendeu? Vamos ser gratos com quem está do nosso lado. Porque fulano falava mais bonito. Era, mas agora não é mais. Né? Porque essa comida só quem fazia boa era fulano. Mas agora não tem mais fulano para fazer a comida. Ou para trazer a comida. Então vamos ser gratos com quem o Senhor coloca do nosso lado. Em nome de Jesus. Não entristeça o coração das pessoas. Não seja uma pessoa amargurada ao ponto de trazer amargura ao coração das pessoas. Eu acredito, querido, que essa amargura que Ruth passou foi uma amargura que é normal acontecer na vida de todas as pessoas. Porque conhecendo a história dela, de Ruth não, que Noemi, conhecendo a história dela, uma mulher de Deus, uma mulher que pregou para as suas noras, ganhou as suas noras, povos que adoravam outros deuses, né? Que fez o que fez, ela não ia ter um coração amargurado, feito muitas vezes a gente vê pessoas sofrendo a vida toda com essa amargura no coração. Em João, capítulo 20, no livro de João, capítulo 20, versos 11, a gente vai ler a passagem toda, do 11 ao 17. Do 11 ao 16. Diz assim: Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo. Chorando, enquanto chorava, abaixou-se. Olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado. Um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Queridos, nesse momento era normal Maria estar chorando. Amém? Porque ela acreditava que Jesus estava morto. Ela acreditava que a esperança dela tinha acabado. Ela acreditava, agora pior ainda, que ela chegou lá e não viu o corpo de Jesus. Então ela acreditava que tinham roubado o corpo de Jesus. Então, essa mulher estava chorando, estava sofrendo. E ela estava ali só chorando. Mas os anjos vêm com essa pergunta: por que tu choras? Sabe o que Deus me revelou nessa palavra? Que muitas vezes nós estamos chorando por algo que nem era para a gente estar chorando. Nós estamos chorando por algo que, na verdade, não acabou. Por algo que Deus vai fazer algo maior ainda. Porque quando ele faz essa pergunta para Maria, Maria responde assim para ele. E ela respondeu: por que levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram?
Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: olha agora, não é mais os anjos, foi Jesus. Mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Então ele faz essa pergunta. Vocês acham que Jesus não sabia? Que ela estava chorando porque ele não estava encontrando ele, mas ele precisava perguntar a Maria. Porque ele tinha dito que ia ressuscitar. Ele tinha dito que algo maior ia acontecer no terceiro dia. Ela precisava analisar a vida dela, ela precisava entender que aquilo dali não era o fim. Por isso que muitas vezes acontecem coisas na nossa vida e a gente chora, a gente escabela, a gente coisa tudo. E o Senhor quer que a gente venha analisar a nossa vida. Por que de fato eu estou chorando mesmo? Por que isso está acontecendo de fato? Não, eu tenho que me levantar, eu tenho que olhar, eu tenho que me erguer, eu tenho que acreditar que dias melhores virão. Que isso não é o fim. Não é o fim. E ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Quando Jesus chama Maria, ela reconhece que era ele. E ela diz em hebraico, na minha tradução de Rabone, mas é Rabino, né? Quer dizer mestre, mestre. E ela começa a clamar por Jesus. Jesus primeiro pergunta para ela por que ela está chorando. Por que você está sofrendo? O tema de hoje é: por que você chora? Por que você chora? Por que tu choras? Nosso Redentor vive. Quando Maria percebeu isso, que Jesus estava vivo, ele diz: ei, vai e avisa para os teus irmãos o que aconteceu. E ela sai correndo a avisar para eles. Sabe por que muitas vezes nós ainda paramos e demoramos muito na nossa tristeza, nas nossas angústias? Porque a gente não está fazendo o que Jesus disse para a gente fazer. Maria, ela entendeu. Ela parou de chorar, porque ela sabia que o Redentor dela estava vivo, estava com ela, e ela tinha que anunciar isso para os outros que não conhecia, que não sabia que havia um Redentor, que estava lá desesperançado, que muitas vezes estava triste. Os seus discípulos estavam tudo como Maria, chorando, triste, achando que tinha acabado, que aquela história de ressurreição, na verdade, não tinha acontecido. Mas quando Maria chega com essa notícia, eles se alegram e eles correm até o túmulo. Depois Jesus aparece para eles. E eles entenderam que o Redentor deles vive por toda a eternidade.